Lembranças de uma pessoa muito querida. Essa bolsa, na verdade, era um momento de festa, que ela era muito vaidosa. Isso aqui era um colar que ela gostava muito de usar. Eu tenho uma foto que ela tá com esse colar. E uma foto linda. Isso aqui, eu toco nela. Tem esses brincos aqui dela. Que eu acho que isso daí era brincos da minha avó, da minha bisavó portuguesa, que ela guardava. Agora tem uma coisa que me faz lembrar da infância. E que ela era muito... Isso aqui é uma coisa tão simples. Mas esse termômetro, tá vendo que ele tá até meio manchado. Era o termômetro que a todo momento ela vinha perto de mim tirar febre. Isso representa muito ela. Sueli de Oliveira é mãe de Jones Gonçalves Martins. Eu era o único filho e o único neto. E minha avó, ela teve 2 filhos. Um é especial, ele tem 62 anos, que é o Valdir, que é o irmão da minha mãe. Uma mulher que vivia nos extremos. A patologia dela é que não foi fechada, né? Depressão, transtorno, bipolaridade, não teve um diagnóstico fechado. As crises começaram ainda na adolescência. E as internações foram uma constante na vida de Sueli desde então. O filho se orgulhava muito da mãe. Pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que não teve estudos, assim, não chegou até a faculdade. Ela tinha conhecimentos, ela tinha muita facilidade de aprender as coisas. Porém, não teve incentivo da família para seguir uma carreira. Minha avó era aquela coisa, mulher é corte, costura e fica em casa. Ser dona de casa não estava nos planos dela. Sua mãe tinha um sonho? Ser independente. Sueli foi casada há 24 anos e se separou do marido quando o filho tinha 17 anos. Em 2011, embarcou em um cruzeiro internacional e conheceu um espanhol. 2 anos depois, durante uma viagem pela Espanha com o namorado, Jones recebe uma ligação preocupante da mãe. Ela me ligou e falou, eu não tô legal. Na volta da viagem pela Espanha, Sueli fez uma cirurgia para tirar um cisto dos ovários. A partir desta operação, que ela começou a desenvolver uma outra patologia. Ela não queria comer porque falava que não tinha estômago que tinham tirado naquela operação. O comportamento de Sueli também começou a mudar. Ela olhava parada assim e não piscava. Ela não tinha mais aqueles picos de agressividade, mas ela tinha umas atitudes estranhas. 1 ano mais tarde, uma avalanche de acontecimentos atropela a família. Sueli termina o namoro. Jones perde o emprego como bancário. E Dona Laurinda, avó de Jones, morre. Eu já percebi que eu estava começando a ficar doente de não ter o discernimento de entender que realmente faz parte da patologia. E que é muito difícil você cuidar de pessoas da idade dela com algum problema psiquiátrico. Ele saiu de casa por um tempo, mas logo percebeu que precisava voltar e ficar mais próximo da mãe. Um período de 3 meses, ela emagreceu praticamente quase 30 quilos. O cabelo dela, parecia que ela não tinha tomado banho, tipo, mais de uma semana. Ela começou a marchar também. Ela parava, ela marchava assim. Você vai encontrar sempre algum tipo de deficiência por trás da dinâmica de uma família de um desaparecido. Questões ligadas à droga, prostituição, doenças psiquiátricas. Jones passou a dar aulas de inglês para sustentar a família.
Mas a dependência da mãe transformou-se em um obstáculo. Eu vou cuidar de vocês, meu tio, eu vou cuidar de você, mas eu preciso estar fora porque eu preciso trabalhar. Ela falou, não, isso eu não aceito. Se alguém tiver que sair daqui, sou eu. O dia do desaparecimento da mãe de Jones, a dona Sueli, era um sábado à tarde, mais ou menos nesse horário que a gente está agora, entre 4 e 5 horas. Ela saiu ali da casa e foi caminhando por essa calçada, em direção justamente ao portão de acesso ao vila. E no meio do caminho, ela passou por 2 vizinhas. E ela passou com um vestido e um chinelo no dedo. E alguma coisa na mão. Que no mínimo eu imagino que seja o RG, porque não ficou o RG dela. Foi em um sábado, 30 de janeiro de 2016. Entre as 25 mil pessoas que desaparecem por ano em São Paulo, 1.250 são pessoas acima de 60 anos. É um número similar às estatísticas do desaparecimento de crianças de 0 a 12 anos na capital. O desaparecimento pode ser consequência de um abandono de incapaz, ou seja, cabia a mim tomar conta do meu pai, que estava já idoso, já não entendia mais as coisas. No momento em que a idosa saiu de casa, Jones estava dormindo. Eu senti a presença dela entrando no meu quarto, olhando para mim e saindo. Quando acordou no início da noite, Jones ficou preocupado com a ausência da mãe. Essa minha vizinha, que mora na ponta da vila, a dona Rosa, ela me colocou dentro do carro e a gente começou a rodar pela Vila Maria, pela ponte da Vila Maria. A ponte fica a pouco mais de 1 quilômetro da vila onde Sueli morava. A ideia de que Sueli possa ter pulado da ponte não entra na cabeça dele. Alguém ia ver, alguém ia anunciar alguma coisa, ligar para a polícia. E ela tinha muito medo de água também. A partir daí, ele começa uma busca incansável que se estendeu por vários lugares. Era a polícia, era IML, era hospitais. E nessa jornada, ele descobre uma realidade preocupante. Aí eu percebi que IML não se comunicava, não tem um sistema interligado. Não existe uma comunicação entre os sistemas de identificação e desaparecimento. Uma pessoa que desapareceu no Paraná e veio para São Paulo, ela não tem um RG aqui, e no sistema não constará o desaparecimento dela. Em 2014, foi aprovada uma lei que criaria um banco de dados unificado no estado de São Paulo, com informações da polícia, hospitais, IMLs, abrigos e casas de passagem. O Ministério Público entrou na Justiça considerando que essa lei não havia sido colocada em prática. Ganhou a ação, mas o Estado recorreu da decisão e perdeu o recurso em 2020. Agora o processo será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Havendo um registro nacional de pessoas desaparecidas, isso vai facilitar o cruzamento desta base de dados com outras que podem também apontar sobre o paradeiro ou sobre o que se passou com essas pessoas que desapareceram. A questão de segurança pública no Brasil é principalmente algo de nível estadual e as condições de cada estado variam tremendamente e a integração ainda é algo que está em curso. Nessa busca, Jones acredita ter uma justificativa para a quantidade de pistas falsas que recebeu. Eu mesmo, um dia, eu estava no centro da cidade, debaixo do minhocão, estava passando uma pessoa que eu falei, é minha mãe. Eu estava de costas, eu saí correndo. Quando eu cheguei de frente, assim, eu vi que era um cara, mas era o corpo dela de costa, muito magra. E aí eu entendi. Se eu sou filho e confundir, imagina uma pessoa que só está vendo por rede social.
Ele não entende como até hoje não apareceu uma informação sequer sobre a mãe. Por mais que ela seja inteligente, ou que ela premeditou, que ela quis, que ela... Mas não dá, você acaba deixando algum rastro. Não existe crime bem praticado. Existe crime mal investigado. Porque nos dias de hoje é impossível você sair de casa, andar 1 quilômetro, 10 quilômetros e não ser fotografado, filmado, visto. A polícia não tem novidades sobre o caso e a investigação segue em curso. 4 anos e meio depois, sem respostas, a dor ainda é grande. Por mais que você tenta colocar numa caixinha esse problema e guardar para você seguir uma vida, tem horas que vem. Tem perguntas que desencadeiam essa mãe, entende? Isso vai ser para a vida toda. Perguntas sem respostas, que os familiares de pessoas desaparecidas se fazem todos os dias. Onde estão eles? Como eles estão? E será que um dia ainda vão aparecer? Quem tiver informações ou pistas pode entrar em contato pelo 100, o Disque 100.